Em 15 de março de 2025, a Piazza del Popolo em Roma foi palco de uma manifestação significativa em prol da unidade europeia. Convocada pelo jornalista Michele Serra, a iniciativa reuniu milhares de pessoas, incluindo intelectuais, artistas e líderes políticos de esquerda e centro-esquerda, todos unidos sob o lema Uma Praça pela Europa. A praça se encheu de bandeiras azuis estreladas da União Europeia, da paz e da Ucrânia, simbolizando a solidariedade e o compromisso com os valores da União Europeia. Personalidades como a senadora vitalícia Liliana Segre e o escritor Antonio Scurati discursaram, reforçando a necessidade de união das forças democráticas para impedir o avanço de ideologias extremistas. Liliana Segre enfatizou a importância de fazer da Europa a nossa pátria, enquanto Antonio Scurati alertou sobre os perigos de uma Europa que não define claramente seus valores e objetivos. Paralelamente, na Piazza Barberini, grupos de extrema esquerda realizaram uma contramanifestação, expressando críticas à União Europeia e queimando bandeiras do bloco. Esses protestos refletem a diversidade de opiniões sobre o futuro da Europa e ressaltam a necessidade de diálogo contínuo para enfrentar os desafios atuais. A manifestação em Roma foi um evento que, segundo os organizadores, buscava reafirmar os valores democráticos da unidade continental. Essas iniciativas surgem em resposta a ameaças de líderes autocráticos e à necessidade de reafirmar a identidade europeia frente a desafios globais. A participação ativa da sociedade civil nessas manifestações destaca a importância de cada indivíduo na construção e manutenção de uma Europa unida e democrática, mas isso vale não só para a Europa. Cada indivíduo deve estar atento aos acontecimentos em seu próprio país. Ao se envolver em eventos como esse, os cidadãos não apenas expressam suas opiniões, mas também contribuem para moldar o futuro do seu país e, no caso, do continente europeu. Diante disso, é crucial refletir como cada um de nós pode contribuir para fortalecer os valores democráticos e a unidade em nosso país. Quais ações concretas podemos adotar em nossas comunidades para promover uma sociedade mais inclusiva e coesa? A participação ativa e informada é essencial para enfrentar os desafios contemporâneos e assegurar o futuro próspero para as próximas gerações, nossos filhos e netos. Olá, meus amigos, o texto aqui reforça a ideia de paz, de liberdade, que a ideia é muito boa e todo mundo quer isso, né? Ele passa o entendimento de que não há uma sem a outra, né? Não há paz sem a liberdade, não há liberdade sem paz, né? Que foi essa a ideia, mais ou menos, que foi colocada nesse dia dessa manifestação lá na Piazza del Popolo, na Itália, né? Piazza del Popolo significa Praça do Povo, né? Esse é o significado do nome dessa praça lá na Itália, né? Que, por sinal, é uma praça muito, muito famosa. Ela existe desde a antiguidade, é um dos grandes símbolos da Itália, né? Essa praça. Outra coisa que esse texto aqui também traz é a ideia de que mesmo que quando a gente tem boas ideias, a gente às vezes não consegue expressar ela, né, assim, de forma individual. Então a praça é um lugar onde a gente tem que estar se unindo para manifestar, né, mostrar para os governos, para as outras pessoas que tem gente que pensa aquela coisa e a quantidade de gente que pensa igual a você, né? Não é só você que está sozinho pensando tendo uma determinada ideia. Então, pensando nisso, é que as pessoas começaram a se reunir em praças. Mas o assunto de hoje é o estudo, né? O italiano. Nós vamos lá para essa praça, tentar ir lá um pouquinho, tentar entender o que aconteceu, mas nós não vamos entrar em detalhes, tanto no idioma quanto no acontecimento. Vamos entender e saber o que houve, e com isso a gente vai ter uma noção mais geopolítica do que acontece no país, o que a Itália vem pensando. Uma parte do povo da Itália pensa dessa forma, quem pensa assim, como que é a esquerda, como que é a direita lá. Então, aos pouquinhos a gente vai conseguindo, cada um, né, tanto eu quanto vocês aí, vão conseguindo, tentando entender aí, ter uma ideia de como que é a Itália e de como que a Itália se comporta, o povo italiano. Então, a gente vai perceber que não é só uma coisa, né? É o povo, cada indivíduo, um país, um continente, quais são as relações que o mundo tem, que nós temos em relação a esse mundo, a esses países, e assim vai, né? Então vamos estudar italiano hoje. Hoje o conteúdo vai ser muito bom, porque eu vou trazer um pouco do que eles disseram lá, ou duas pessoas disseram lá, e um pouco do que eles disseram, na verdade, né? A gente vai poder escutar aqui, eu vou ler para vocês, e como sempre, nós vamos fazer a leitura. Você vai tentar me entender a minha leitura, vai tentar compreender, vai tentar descobrir o que eu tô lendo certo, errado, a minha dicção, o jeito de ler, tudo. Não tem problema nenhum, pode focar nisso também. E você vai tentar aprender também junto, né? Sempre eu digo para vocês que a gente faz aqui um aparato aqui de tudo e tentar aprender, tirar as coisas boas, as coisas ruins, examinar tudo, e tanto do vídeo, quanto do que aconteceu lá, quanto do italiano, aqui é um lugar para você tentar tirar as coisas boas para você
e tirar as coisas ruins e jogar fora. E seguir a vida, certo? Maravilha? Então vamos lá. E lembrando que se você não é inscrito aqui, se inscreve no canal aí, porque a gente traz assuntos muito legais aqui neste vídeo. E deixa um comentário se você gostou mesmo do vídeo, se não, o que você achou do vídeo e do que aconteceu lá, deixa um comentário. Se você ficou sabendo, já sabia, pode comentar qualquer coisa aí no vídeo que eu vou tentar responder pra você e a gente vai trocando ideia. E também curte o vídeo, tá? Mande pra alguém que você achar que vai se interessar por esse vídeo, que eu acho que o vídeo vai ser bem legal, tá bom? E é isso. Lembre-se que a sua ação é muito importante pra gente, tanto pra mim quanto pros outros, pra todos nós. Então, faça a sua parte, sempre entregando o melhor que você puder, curtindo, compartilhando, se inscrevendo, ajudando alguém, me ajudando, e a gente vai construir uma sociedade melhor, tá? Não trouxe o vídeo aqui, o conteúdo, só pra um lado, esquerda, direita, ficar brigando aqui. Não, a ideia é a gente aprender. Cada um tem seu lado, cada um não tem, e eu vou tentar trazer aqui e vou tentar unir o máximo possível, tá? Mesmo eu tendo o meu lado, eu sempre trago pros vídeos uma união, uma forma de estar unido as coisas, tá bom? Então vamos para a leitura da matéria. Vamos tentar ler aqui, né? Sappiamo tutti qual è il problema qui. E oggi ci sono anche in questa piazza idee diverse su come l'Europa deve proteggere se stessa, avere cura dei suoi valori e della sua gente. Il problema è che tutti vogliamo la pace, ma non può esistere pace senza libertà. Nessuno può sentirsi in pace se è oppresso, invaso e sotto, e tutti vogliamo la libertà, ma non esiste la libertà se non c'è la pace. Nessuno è liberto sotto le bombe con un fucile puntato addosso. Niente sospende la libertà degli esseri umani quanto la guerra. La guerra non è solo il contrario della pace, è anche il contrario della libertà. Aqui é uma leitura de uma parte do discurso que deles fizeram lá. Agora eu vou ler uma outra parte, tá bom? Hoje vai ficar um pouquinho grande, tá? Vamos suar bastante aqui para gastar o nosso italiano, certo? La prima cosa che viene in mente, citando il poeta, è quello che non siamo, che non vogliamo essere. Allora noi non siamo gente che invade i paesi confinati, noi non siamo gente che bombarda e radi al suolo di città, noi non massacriamo e torturiamo i civili con gusto sadico, noi non sequestriamo i bambini e li deportiamo usandoli come riscatto. Lo abbiamo fatto, fino a 80 anni fa, quando gli italiani, non tutti ma molti, troppi, erano fascisti ed erano alleati dei nazisti, ma proprio per questo abbiamo smesso di farlo una volta e per tutti per sempre. Certo, agora eu vou ler mais uma vez, que a primeira vez sempre é um pouco mais desafiadora. E como sempre eu falo que eu tento não ler bastante antes do vídeo, para eu realmente trazer a leitura do jeito que eu realmente consigo aqui e ela não ficar tão fluida. A ideia é ser natural, não tentar trazer a perfeição, mas ser natural e tentando, e a gente vai vendo aqui o que pode melhorar e não. Aqui é meu estudo diário, que eu já tiro para já tiro esse tempo aqui para eu estudar, para eu gravar, para eu fazer as coisas que eu tenho que fazer com o italiano, e aí já fica mais fácil para a gente ir percebendo a nossa evolução ao longo do tempo, certo? Sappiamo tutti qual è il problema qui, e oggi ci sono anche in questa piazza idee diverse su come l'Europa deve proteggere se stessa, avere cura dei suoi valori e della sua gente. Il problema è che tutti vogliamo la pace, ma non può esistere pace senza libertà. Nessuno può sentirsi in pace se è oppresso, invaso e sotto, e tutti vogliamo la libertà, ma non esiste la libertà se non c'è la pace. Nessuno è libero sotto le bombe con un fucile puntato addosso. Niente sospende la libertà degli esseri umani quando la guerra non è solo il contrario della pace, è anche il contrario della libertà. La prima cosa che ci viene in mente, citando il poeta, è quello che non siamo, che non vogliamo essere. Allora noi non siamo gente che invade i paesi confinati. Noi non siamo gente che bombarda e rade al suolo di città. Noi non massacriamo e torturiamo i civili con gusto sadico. Noi non sequestriamo i bambini e li deportiamo usandoli come riscatto. Lo abbiamo fatto fino a 80 anni fa, quando gli italiani, non tutti ma molti, troppi, erano fascisti ed erano alleati dei nazisti, ma proprio per questo abbiamo smesso di farlo una volta e per tutti per sempre. E aí ele dá a continuação da fala dele lá, que eu me senti
tanto na leitura aqui, quanto nos vídeos que eu assisti, nas matérias que eu li, é que a Itália, ou essa parte da Itália, né, esse povo aqui, porque também teve outras manifestações, né? A gente vai falando, às vezes se a gente não der voz pro outro lado, a gente fica numa bolha, achando que é só a gente que pensa desse jeito. E no caso aqui, essa manifestação foi com essa ideia de que eles querem a unidade da Itália. Eles querem que a Itália não deporte ninguém, que a Itália abrace todo mundo e que a Itália vire no caso a Itália não, a Europa vire uma só, né? A unidade entre eles, né? Então depois eu até vi mais que a intenção é realmente buscar uma unidade, depois eu vi notícias também que a Europa está pensando em fazer um exército europeu mesmo, da própria Europa mesmo. Então tem muita gente pensando nisso lá na Europa e no caso aqui na Itália também. Eles foram contra tanto Trump quanto Putin. Então eles não estão assim pensando em que lado eles vão estar, a não ser o lado deles mesmo. Por um lado isso é bom, eles têm que pensar neles. Toda pessoa, todo povo, ele tem que pensar que o seu país vai fazer diante dessa briga de um lado e briga do outro. Tá, que eu vou tomar um lado, eu vou tomar o outro lado, eu vou ficar neutro e pensar em mim mesmo, vou pensar no meu próprio país. Então eu acho que é isso que a gente tem que estar sempre pensando, é uma forma é uma coisa que eu acredito bastante em relação a todo esse problema que tá a Terra, né? Então, mas diante disso, fica a ideia para você lembrar e saber do que está acontecendo e vamos estudar italiano agora, tá? Eu vou trazer aqui agora uma curiosidade que é dentro do texto, eu não sabia disso, e eu fiquei sabendo agora, e também eu já ouvi falar dessa notícia que no Brasil estão pensando em fazer isso, mas eu só vi uma notícia por cima. Na Itália existe a figura do senador vitalício. O senador vitalício, ele se torna senador vitalício depois que ele sai da presidência, ou seja, depois que ele já é um ex-presidente, ele se torna senador vitalício, ou o próprio presidente pode votar, pode selecionar, pode fazer com que alguém se torne senador vitalício. E aí eu acho que, pelo que eu entendi, tem aprovação do Senado também, tem umas coisinhas a mais lá. Não é só chegar e essa pessoa é senadora vitalícia. No caso, ela se torna vitalícia mesmo. Ela não é pelo voto do povo. Ela é para sempre, no caso. Então os ex-presidentes de lá da Itália, eles são todos senadores. Eles podem votar e tem as mesmas atividades que o senador comum. Não sei se isso é bom, se isso é ruim, é a primeira vez que eu vejo falar sobre isso, eu não conhecia, e é algo bem interessante a se pensar. Tudo que é novo a gente tem que pensar se vale a pena, se não vale, se vale a pena aqui no Brasil, se não vale, e como que isso pode ser aplicado ou não também. Eu sempre penso assim, é novo, vamos ver, vamos analisar, né? Vamos pensar em cima. E é isso, agora vamos para o vocabulário, para umas palavrinhas que eu selecionei aqui também. Talvez vai faltar alguma palavra que você queria saber, talvez vai ter palavras que você já sabe, mas todo o vídeo que eu trouxer eu vou trazer um vocabuláriozinho, umas palavrazinhas para eu treinar, para eu estudar e para você também estudar. E aí, se você encontrou alguma que você não gostou, os próximos vídeos também vão encaixando você, tá bom? Então é isso, vamos para as palavras aqui. Eu vou trazer aqui para você. A primeira palavra é básica, bem básica, né? Oggi. Oggi, para quem está iniciando no italiano, é bom lembrar, talvez até já saiba, né? Oggi significa hoje, hoje. Então, hoje, né? Oggi, com dois Gs e oggi, certo? Lá no começo da matéria, lá, no começo do texto lá, vai estar a palavra oggi. Então, ideia. Nesse caso aqui eu trouxe, e é bom lembrar na questão do plural, né? Plural no italiano. Ele vai com I, né? No português aqui tem um S, lá é com I. Nesse caso aqui ele tá com E. Então não vamos entrar na gramática do idioma, mas vamos saber que ideia também, ele é colocado lá no plural, certo? São ideias diversas. Se você for no começo também, ideia diversa, ele fala, né? Ideia diversa. Então vai estar lá junto, tá? Então ele fala até aqui, deixa eu ver se tem aqui, ó. Até ele fala aqui, ó, idee diverse su come l'Europa deve proteggere. Então, ideias diversas que estão lá nessa manifestação de como a Europa pode se proteger. Então, pensando na proteção da Europa, no caso, né? Então, ideias. O preço, se você vê ela só assim, é um pouquinho complicado para saber o significado, né? Mas o preço significa oprimido. Então é oprimido. No caso aqui, um exemplo lá do texto, estava escrito: nessuno può sentir-se in pace se é opresso. Ninguém pode ficar em paz se ele é oprimido. Como que ele pode sentir paz se ele é oprimido, né? Então, opresso. Se for só a palavra é bem difícil, mas é por isso que eu gosto de trazer a leitura, e aí eu trago as explicações aqui, e aí a gente volta para lá e a gente vai conseguindo entender. E você vai ver com o passar dos vídeos que você for assistindo aqui, você vai perceber que você vai entender melhor, vai compreender melhor o italiano, e vai conseguir também perceber
as diferenças do jeito de falar do italiano das pessoas, você vai conseguir ter essa sensibilidade, certo? Guerra, 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 guerra. Essa é mais tranquila. Prima, palavra prima. Prima em italiano significa primeiro, tá? Primeiro. Aqui vai estar lá, prima cosa que ti viene in mente. La prima cosa. A primeira coisa. La prima cosa, tá? La prima cosa, la prima cosa. É sempre bom colocar mesmo nas frases. Pegar a frase. Eu tenho um vídeo aqui que eu faço de construção progressiva de frases que eu acho assim muito legal. Você fixa a palavra dentro de uma frase. E aí, quando você for usar em outras frases, facilita para você puxar lá na mente o significado para você colocar em outra frase. Então, eu acho que vale a pena, né? Faça o teste, estude lá um pouquinho e aí a gente vai... depois volte aqui para dizer se vale a pena, o que eu posso melhorar, tá bom? Eu estou em um processo de construção do idioma, no meu conhecimento, e você também, então a gente pode se ajudar, tá bom? E eu também estou em processo de construção no canal, então o canal também haverá modificações no canal com o passar do tempo também, conforme eu for aprimorando e adquirindo mais conhecimento, certo? Então vamos para as próximas. Allora, então, allora. Tenta brincar, tá? Tenta brincar mesmo com o que você tá aprendendo. Não ligue com que, você fala errado, tá ruim, tá feio, não sei o que. Só aprenda e foca no seu conhecimento. Quando você tiver a oportunidade de ensinar, ensine. Se não, aprenda. Allora, então. Allora, certo? Aqui o allora noi non siamo gente che invade. Allora noi non siamo gente che invade. Allora, então, nós não somos pessoas que invadem. Nós não somos pessoas que invadem, certo? Allora. I bambini. Aí eu coloquei o i para ajudar no entendimento, né? I bambini, porque aí fica os bebês, as crianças, né? As criancinhas, os bebês. I bambini, as crianças. I bambini, as crianças. Noi non sequestriamo i bambini. Nós não sequestramos as crianças, né? Ele tá falando que o pessoal que faz a guerra, uma parte deles, como eles estão ali colocando a culpa no Trump e na Rússia, no caso do Putin, então eles estão falando que um deles ali faz isso. Pense aí quem que faz, quem que não faz. Vamos analisando as coisas, né? Então, smesso, parado. Abbiamo smesso di farlo. Nós paramos de fazer, seria mais ou menos isso. Nós já deixamos de fazer. Smesso di farlo. Nós já deixamos de fazê-lo, de farlo. Ou só deixamos de fazer mesmo, certo? Che ti dicono. Uma parte lá do texto vai estar ti dicono. Che ti dicono. Que. Lembrando que esse CHE significa que, não é o nosso que comum, né? Então esse significa que ti dicono. Na verdade, até pra mim é um pouco difícil falar, porque quando na leitura ali eu posso falar di, mas é que ti dicono, dicono, não é o di que a gente fala aqui no Brasil, né, no caso, é dicono, acho que até em Portugal é di também, é usado, di, então, que ti dicono, então tem que ir treinando mesmo, certo? Então, aqui ó, vediamo delle altre cose che ti dicono ciò che non siamo, vejamos algumas coisas que eu vou dizer pra vocês que nós não somos, seria mais ou menos isso, certo? Então, é isso mesmo, ti dicono, che ti dicono, vai repetindo aí, até você aprender, certo? Gente, barulho vocês já estão aqui no canal, vocês já sabem que tem, e se eu for parar sempre, é muito carro passando, se eu for parar sempre, vai ser complicado, tá? Então só peço desculpas por isso, vamos focar no aprendizado mesmo. Então eu trouxe mais aqui, mas o vídeo ficou um pouco grande, eu quero manter sempre um padrão de tempo de vídeo, para não ficar muito grande, e eu vou deixar por aqui essas palavras, tenta pegar essas palavras aí do jeito que você consegue, tenta entender também o contexto, estude não só para uma coisa, quando se você puder agregar coisas no seu estudo, no seu conhecimento, agregue, até o que eu fiz de errado aqui no vídeo, o que eu poderia melhorar, vai agregando e vai evoluindo, vai crescendo, tá? Vai buscando ser uma pessoa melhor, não fica aí só uma coisa, vou aprender italiano, você caiu nesse vídeo aqui, só italiano, tá falando lá não sei de que,
de manifestação. Ah, não quero mais. Aprenda, só aprenda o negócio. Ah, não concordou? Não fala mais, certo? Então eu vou ficando por aqui e, curtir, manda para alguém que você conhece, que gosta de idioma, que gosta do assunto. Você pode separar, assiste só o assunto em questão, assiste só a parte do idioma, tudo bem, não tem problema, tá? Estamos aqui para isso, mas eu acho que uma pessoa completa, ela busca unir o máximo de coisas possível e vai só tirando aquelas partes ruins, certo? Do que eu falei, do que eu disse aqui e assim vai, certo? Curte, manda para alguém, deixa um comentáriozinho aí. Abraço.